Hoje a gente vai falar da Política Nacional de Meio Ambiente e dos instrumentos da política. Daí vocês podem me perguntar, por que a gente vai abordar esse assunto, que parece um assunto tão abstrato? Porque a gente do meio ambiente trabalha com vários dos instrumentos da política. E acreditamos que a gente só consegue trabalhar e executar as nossas funções do dia a dia adequadamente se a gente tiver um pleno entendimento do que aquilo ali significa. E não só para que a gente tenha uma execução adequada, mas também para que o nosso cliente receba um produto mais adequado da gente. A Política Nacional do Meio Ambiente tem 13 instrumentos que estão, eu tenho uma cola aqui, vocês sabem, né? Que estão no artigo 9º. Obviamente, a gente não vai conseguir falar dos 13 instrumentos aqui na aula de hoje, porque são só 20 minutos e eu já gastei 3 nesse falatório aqui. Então, eu escolhi alguns que são super relevantes na nossa carreira e vou falar aqui e vou pedir para o André explicar. E aí a gente vai começar pelo clássico, que eu tenho certeza que todo profissional de meio ambiente ou trabalha, ou já trabalhou, ou vai trabalhar, que é o licenciamento. Então, André, começa explicando para a gente por que o licenciamento é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente. Que função que ele tem? Oi, Camila. Tudo bem, pessoal de casa? Tudo bom? Vamos lá. Em 20 minutos, então, a gente tem que ser rápido, né? Ser rápido. Isso. A diferença entre licença e licenciamento é bem básica. No licenciamento é o procedimento, né, que você dá entrada com o objetivo de obter a licença, né? Quer dizer, o procedimento é o licenciamento e a licença é o produto desse procedimento. E a licença é um instrumento. Por quê? Porque o Estado ele tem o poder de polícia. O que é isso? O poder de polícia é o poder, grossíssimo modo, de autorizar atividades potencialmente poluidoras. Então, ele te dá uma autorização, é um ato administrativo de consentimento. Ele consente, mediante o cumprimento de determinadas regras, né, no exercício daquela atividade potencialmente poluidora. Com isso, ele está cumprindo com a prevenção, que é o princípio máximo, né, que nós temos em direito ambiental, né, e ele também está controlando as atividades que estão sendo exercidas, né, que também não deixa de ser uma forma de prevenção. É um instrumento, porque todo instrumento, tudo aquilo que a gente vai falar hoje aqui, visa os objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente. Então, o cirurgião plástico ou cirurgião, ele vai te operar. Para isso, ele precisa o quê? Abrir a sua barriga. Ele tem um instrumento, é o bisturi. Então, ele vai lá e vai abrir a sua barriga. Mas o que ele quer? Ele quer operar, tirar o tumor, fazer uma cirurgia estética. Assim, a analogia pode não estar muito boa, mas para fins práticos, um instrumento são os mecanismos, aquilo que a lei coloca na mão do profissional para cumprimento dos seus objetivos, atingimento dos seus objetivos. O licenciamento é um dos instrumentos. É um instrumento de fiscalização que visa a prevenção. É isso, né? Ele é um instrumento de proteção. Assim, a Política Nacional de Meio Ambiente é a nossa lei mais estruturada, né? Assim, ela está lá em cima, junto com a Constituição, a nossa lei mais estruturada de proteção dos recursos naturais. Então, todos os instrumentos terão também este objetivo. Então, ao licenciar, o licenciamento não é só um processo burocrático que você tem que cumprir no órgão. Ele tem um objetivo, que aquela atividade que está sendo licenciada pode causar danos. Então, se você quer, pela lei, proteger o meio ambiente, como é que você vai fazer isso? Usando desses instrumentos, como é o licenciamento. Falei certo? Um deles. Certíssimo. Sim. E daí vamos, então, já passar para outro, né? Que é a avaliação de impactos ambientais. Todos esses instrumentos, gente, eu acho que eu já falei, mas eu vou repetir aqui, estão lá no artigo 9º. Então, vocês podem olhar lá na Política Nacional de Meio Ambiente, Lei 6938 de 81, artigo 9º, todos os instrumentos estão lá. Vamos passar, então, já falamos do licenciamento, para a avaliação de impactos ambientais. Avaliação de impactos ambientais, Camila, um exemplo mais famoso, vamos dizer assim, de avaliação de impactos ambientais é o EIA-RIMA. Né? EIA, para quem não sabe, Estudo de Impacto Ambiental, RIMA, Relatório de Impactos de Meio Ambiente. O EIA é um estudo multidisciplinar, tá? Que é bancado pelo empreendedor de uma atividade potencialmente poluidora, que está submetido, que está dentro de um procedimento de licenciamento ambiental.
Ou seja, o empreendedor ele quer obter o seu licenciamento ambiental, mas a atividade dele está classificada como uma atividade de significativo impacto ambiental, ou significativa possibilidade de causar degradação ambiental. Para isso, ele vai apresentar, porque é lei, norma inclusive constitucional, um estudo de impacto ambiental e um relatório de impacto de meio ambiente. O estudo é o conteúdo, o relatório é a conclusão, tá? É um documento só. Esse estudo é um estudo multidisciplinar que vai avaliar todos os aspectos relacionados com aquele empreendimento. Vai ser olhado a questão da vizinhança, vai ser olhado a questão das emissões, vai ser olhado a questão do saneamento, vai ser olhado a questão da localização, responsabilidade social, ou seja, um estudo multidisciplinar. Importantíssimo para a gente falar do EIA-RIMA aqui e conhecer o EIA-RIMA, por quê? Por ser um estudo multidisciplinar, ele é o quê? Uma fonte inesgotável de empregos, de demandas, de funções que nós podemos prestar, né? É no EIA-RIMA que muitos de nós trabalham, né? Ou vão trabalhar, né? Na qualidade de consultores ou na qualidade de elaboradores, efetivamente, do EIA-RIMA. Por quê? Ele é feito pelo empreendedor, mas o empreendedor contrata pessoas para fazê-lo. É submetido ao órgão ambiental para fins de obtenção do licenciamento. Então, queria saber aqui de vocês, conta aqui pra gente nos comentários quem que já trabalhou em EIA-RIMA, quem que já viu quão gigante ele é. Porque tem, assim, 7 volumes, 10 volumes. O RIMA é um resumo disso tudo, porque a publicidade de todas essas informações também é um direito nosso, garantido, não lembro se por lei pela Constituição, o André vai explicar. Então, a gente precisa ter acesso. Mas como é que um leigo vai pegar 10 volumes de estudo? Não vai, né? Então, é para isso também que serve o RIMA. Ele tem um objetivo de simplificar a comunicação, de o que aquele estudo significa, quais são as consequências daquele empreendimento, enfim, para toda a sociedade, para as pessoas que não têm condições de compreender o que for mais complexo. O presidente do EIA-RIMA, quem comanda o EIA-RIMA é o órgão ambiental licenciador. Tá? Ele é que manda, ele é que determina, tudo em resolução, tá, minha gente? Tudo em portarias, tudo regradinho, bonitinho, tá? Mas ele é que vai determinar os estudos que serão realizados, né? Por isso que o EIA-RIMA é grande, né, em volume, porque você tem que realmente apresentar argumentos. Nós estamos falando aqui, gente, de hidrelétricas, de terminais de petróleo, nós estamos falando de obras de significativo impacto ambiental, né? Elas têm um potencial de causar um significativo impacto ambiental. Então, o licenciamento não é simples, como, por exemplo, num posto de gasolina, como, por exemplo, numa marmoraria, como, por exemplo, numa vidraçaria. Não. Aquilo tem um significativo potencial de causar dano. Duas coisas, Camila, que eu não falei que eu preciso falar. A primeira coisa é que o EIA-RIMA, ele é a que se dará publicidade, quer dizer, a publicidade do EIA-RIMA tem sede constitucional, está lá no artigo 225, certo. Tá lá no artigo 225, mas a lei também reforça essa ideia da publicidade do EIA-RIMA, por conta da questão do princípio da informação, que é muito importante também em meio ambiente. Sim, sim. Participação popular é muito importante na elaboração do EIA-RIMA. Existem audiências públicas que são feitas para conversar com a comunidade, para saber o que a comunidade quer. Isso é extraído e colocado no EIA-RIMA também, como um ponto a ser abordado. Responsabilidade social é um ponto importantíssimo em qualquer EIA-RIMA, né? E outra coisa, empreendimento de significativo impacto ambiental que não faz EIA-RIMA está sujeito, o licenciamento é totalmente nulo, né? E está sujeito a pesadas multas e pesadas responsabilizações, tá? Tanto do empreendedor quanto do órgão ambiental que acaba licenciando aquela atividade que necessitaria de um EIA-RIMA sem o EIA-RIMA. Quer dizer, o órgão ambiental que dispensa o EIA-RIMA, né, por qualquer motivo, né, ele está sujeito também à responsabilização. Aí por que a gente tem que conhecer? Se a gente conhece a lei, se a gente entende o que a gente está fazendo, a gente deixa de estar tão sujeito a esse tipo de equívoco externo. E a gente se protege ainda mais, e protege, não só protege a gente enquanto profissional, mas protege o nosso cliente também, que estejamos representando ali naquele momento.
ou a gente, enquanto cidadão, que precisa também estar representado ali na proteção ao meio ambiente, que é de todos, né? Exatamente. Vocês têm mais alguma dúvida sobre a EIA-RIMA? Pode deixar aqui enquanto eu passo para o último, que a gente vai falar hoje desses três, do licenciamento, da avaliação de impactos ambientais, daí o André falou do EIA-RIMA, e vou falar de um que é super relevante, porque ele é importante tanto para a gente, enquanto profissional, quanto para o empreendedor. Vou fazer uma pergunta aqui. Vocês sabem como é lidar com as ordens do dono do empreendimento, no sentido do dono não querer que você mostre todos os impactos? Sabemos bem. Bastante. Mas aí, infelizmente... Vai, fala. Não fala você, porque eu sou muito briguenta nessa hora. Karina, no workshop que vai acontecer agora no começo do mês de dezembro, nós temos um espaço específico para falar da responsabilidade do profissional de meio ambiente, né? Na nossa responsabilidade, no nosso trabalho. Então, tem tudo a ver com essa tua pergunta aí, né? É claro que o empreendedor, assim, com má vontade, enfim, o espírito do empreendedor não importa, né? Ele vai querer dourar a pílula, ele vai querer que o impacto, né, ambiental do empreendimento dele seja mitigado, vamos dizer assim. Seja leve. Seja colocado... Mas a nossa obrigação, a nossa responsabilidade como profissionais de meio ambiente é realmente demonstrar ao órgão ambiental que, veja, é aquilo, você vai colocar a informação e o órgão ambiental é que vai decidir, né? Então, assim, você não pode omitir uma informação, né? E você também não pode deixar que essas ingerências... Eu sei que é difícil, no caso concreto, tá? Vivemos isso, eu e Camila, várias vezes, mas assim... Sim, várias vezes, mas tem que ter um limite, né? Tem que porque ter um limite. É o nosso que está na reta também. Exatamente. Então, fique firme, tá? Fique firme porque... E fica com a gente no workshop, que ele é gratuito e online. Isso mesmo, estarei no workshop. Porque também, se você entender as suas responsabilidades, vai ficar mais fácil que você trace esse limite para o empreendedor. Olha, eu entendo, mas é até aqui que a gente pode ir. Caso contrário, estará você errado, estarei eu errada e todo o empreendimento. O empreendimento todo pode ser não licenciado, multado, embargado, porque o cara naquele momento quis omitir uma coisa que ele pode mitigar. Exatamente. E o sistema de responsabilidade hoje em dia, Camila, ele está muito capenga, sabe? Para dizer uma palavra um pouco, vamos dizer, educada demais. Porque a partir do momento em que o empreendedor tenha um exemplo de alguém que descumpriu, por exemplo, um EIA-RIMA, né? E que obteve um prejuízo monumental, a partir do momento em que ele coloque, que a gente tenha isso como cultura, né? Coloque que descumprir a lei não vale a pena, né? As pessoas vão parar de ter essa ingerência de não, vamos maquiar o impacto para colocar, porque ele sabe que lá no final a corda vai arrebentar e ele vai ter um prejuízo muito grande. É colocar a mão na cabeça mesmo, né? E dizer, meu Deus do céu, o que eu fiz? Mas isso assim, a gente está tergiversando, né? Vamos lá, para o próximo instrumento da Política Nacional. Vamos fechar porque a gente já está perto de acabar. E daí o último que a gente vai falar são dois, na verdade. Como eu disse, um importante para a gente, como consultor, profissional de meio ambiente, e o outro para o empreendedor, que são os cadastros. Um dos instrumentos é o cadastro, colando de novo, é o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. É o nosso. E o outro é o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras. É o deles. Vamos lá, Cadastro Técnico... Eu também tenho minha cola. Cadastro Técnico Federal de Atividades... Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. Ele é para registro obrigatório das pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam à consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e à indústria e comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. Minha gente, é um cadastro, né? O próprio nome está dizendo, é intuitivo. Você vai lá no órgão ambiental e você vai ter que se cadastrar no órgão ambiental, dizer, oi, estou aqui e estou prestando esse serviço. Qual é o escopo do meu empreendimento? Meu empreendimento é prestar assessoria ambiental. Então, você vai ter que ir no órgão ambiental, né, no IBAMA, e você vai ter que se... Se você não tem, já corre lá. Isso, e você vai ter que fazer o cadastro,
tá? De que trata o artigo 17, inciso 1º da Lei 6938 de 81. Depois, você tem o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras. Ele também é para o registro obrigatório, veja que o registro é obrigatório, tá? De pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras ou à extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e flora. Por isso que eu tenho que ler, né? Para dar a noção claro. específica, né? Porque isso é muito para minha cabeça, eu já estou velhinho. O que é importante dizer, pessoal, é o seguinte, que o último cadastro, que é o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras, o CTF-APP, esse CTF-ADA que a Patrícia da É o nosso. Isso, é o nosso. Né, o CTF-APP, ele vai ter o condão, ou seja, ele vai ter o condão, vai lá, Camila, descomplica o condão. Olha ele, tá vendo? A advogadez aí. É terrível. Vai. Ele tem o objetivo D, não. Isso, ele vai ter como consequência, Pronto. para o empreendedor a geração de uma taxa, a TCFA. A Aretusa deve estar rindo lá em Belo Horizonte. Taxa de controle e fiscalização ambiental. Ela está com saudade da gente. Pode ser. Essa taxa tem natureza jurídica de tributo, ou seja, tributos são impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais, empréstimos compulsórios, enfim. Essas são as espécies tributárias. A taxa, ela é devida em duas hipóteses. Pelo exercício do poder de polícia, ou seja, pelo exercício da atividade fiscalizatória do Estado, e a taxa de serviço. Quando você solicita um serviço, você paga por aquele serviço, uma taxa. Você vai ao cartório solicitar uma certidão, você paga ali uma taxa. O que interessa para a gente é a taxa de polícia, que ela vai ter como consequência, a partir do cadastro, vai gerar para você que se cadastrou, né, a ser sujeito passivo desse tributo, que é a taxa, devida em razão do exercício do poder de polícia do órgão ambiental. Tá? Então, você paga para ser fiscalizado. É basicamente isso. Essa taxa, ela tem uma periodicidade trimestral, tá? A cada 3 meses você tem que pagar essa taxa. Ela incide sobre o CNPJ ou o CPF, se for uma pessoa física, da atividade, do empreendimento, né? Ou da pessoa física. Então, não importa, se você tem 5 filiais, 5 CNPJs, você vai pagar 5 taxas, né, a cada 3 meses por ano. Ela incide sobre o CNPJ. E a sua base de cálculo vai refletir o seu faturamento, vamos dizer assim. Eu não estou sendo muito técnico, tá, minha gente? Mas para o pessoal entender, né, ela vai incidir sobre o porte da empresa. E como se mede o porte da empresa? Através do seu faturamento. Então, existe um percentual de taxa que vai incidir sobre empresas de médio porte, empresas de pequeno porte, empresas de grande porte. Isso quem vai avaliar é o órgão ambiental licenciador não, é o órgão ambiental, que ele pode ser o licenciador, como também pode ser somente o órgão ambiental fiscalizador. Tá? Não é uma taxa devida em razão da licença. Essa é uma outra taxa. Tá? Essa taxa é a taxa para o efetivo ou potencial exercício do poder de fiscalização. Como o meio ambiente, o município, o Estado e a União têm poder de fiscalização, você acaba pagando a taxa para o município, acaba pagando a taxa para o Estado e acaba pagando a taxa para o IBAMA, né, que é a União Federal. Existem alguns mecanismos de compensação entre taxas. Existem momentos em que eles fazem um convênio, né? Você paga só um boleto e no final todo mundo divide a receita, né? A União, o Estado e o município, né? Mas existem casos em que você tem que pagar uma taxa para a União, uma taxa para o Estado, uma taxa do município. Nossa, que burocracia, né? Depende do caso concreto, mas a grande maioria das vezes você já está tudo conveniado, você paga um boleto só e lá dentro eles dividem entre si.
O importante também dizer é o seguinte, se você paga a taxa para o Estado e para o município, quando não tem convênio, né, você pode compensar esse valor com a taxa devida à União Federal. Por exemplo, paguei 50 ao Estado, paguei 70 ao município, e a taxa devida em razão do poder de polícia do IBAMA é 150, então 70, 50, 120, então você paga só 30, advogado. Então você mandou bem. Então, você paga só 30 à União. Está tudo regulamentado em resoluções, em portarias, tá? Quem quiser saber mais informações, só mandar um aviso para a gente. Falei a beça hoje, né? Falou a beça, a gente passou mais, eu achei muito importante. Eu vou só fazer 2 comentários antes de fechar. Gente, então presta atenção, fala. Eu ia ler o comentário da Aretusa, eu só dizer para a galera mesmo. Prestar atenção no próprio cadastro e no cadastro dos seus clientes. Isso já é um serviço de assessoria que você pode oferecer para o cliente. E com certeza eu sei que vocês fazem isso, né? Ver se está tudo certo com o cliente, se ele pagou a taxa, que taxa que ele deve, se está tudo certo. E a Aretusa falou uma coisa aqui que acontece muito. O pessoal esquece de baixar o cadastro quando encerra a atividade. A taxa continua sendo cobrada. Ponto de atenção para não pagar desnecessariamente. Essa coisa de encerramento de atividade, sinceramente, isso é outro serviço muito bom de ser oferecido, porque a quantidade de coisa que a gente tem para ver não é só baixar a taxa, né? Assim, isso é uma das coisas super importantes. Vai ter que baixar a taxa e baixar cadastro de bombeiro, tem que baixar licença, tem que baixar CNPJ, tem que ver tudo, tem que ver se tem área contaminada ou se não tem. E, cara, isso tudo já é um serviço grande por si só a ser oferecido para o seu cliente também. Exatamente. Veja, o que a Aretusa falou é importantíssimo. E nós que trabalhávamos com isso, a gente via. Por motivos, enfim, que não vem ao caso, né? As empresas, elas se movimentam, a atividade empresarial é muito dinâmica, né? E não basta a empresa simplesmente desativar. Não basta a empresa simplesmente decidir que vai parar. Decidir tipo, encerrei, não quero mais. Ela tem que dar baixa no cadastro, ela tem que dar baixa naquele CNPJ no cadastro do órgão ambiental, porque senão o órgão ambiental vai continuar gerando a taxa e ele vai ter o poder de te cobrar essa taxa porque você não fez a baixa da forma como deve ser. Ou seja, não pode baixar a porta, né? Fechar a porta e falar, dizer, fechei, tô fora. Fechei. Não pode. Existem algumas providências, essa é apenas uma das providências que nós, como profissionais ambientais, podemos oferecer para os nossos clientes. Exatamente. E encerramos a aula de hoje. Hoje batemos recorde aqui com 8 minutos de atraso no encerramento, mas eu acho que foi bom, porque valeu a pena a gente explicar. Não, foi bom. A gente explicou aqui os 3. Tem até uma pergunta aqui, a gente vai ler porque é da Patrícia, ela merece. André, se eu enquadrar o porte como pequeno e de repente for médio, a taxa será menor, mas o IBAMA pode cobrar essa diferença dos anos anteriores? Últimos 5, né? Com certeza pode cobrar, sim. Porque, veja bem, na verdade, o enquadramento é feito através de uma declaração do próprio empreendedor, né? E o IBAMA, o órgão ambiental, deveria fiscalizar. Mas se ele não fiscaliza, você sofre o ônus de uma eventual fiscalização. Né, entender que o seu porte, você está mal enquadrado, né, para pagar menos a taxa, e ele vai poder não só te cobrar a diferença dos últimos 5 anos, mas ele também tem a possibilidade de te multar por essa informação equivocada que você deu. Tá? Verdade, olha, mais uma dica aí. Exatamente, porque o cadastro, não se inscrever no cadastro técnico é uma infração administrativa. É isso, gente. Muitíssimo obrigada a todos que estiveram aqui. Vejo vocês na próxima quarta e esperamos todos vocês no workshop junto com a gente do dia 1 ao dia 8 de dezembro.